Salve pessoal, beleza? Tranquilo? Sou o Jefferson Cleito, vou fazer mais um vídeo aqui para vocês. Hoje domingão, trabalhei e o trabalho foi árduo, realmente foi muito duro. E o que eu posso trazer de positivo assim, que aconteceu comigo hoje, é justamente a questão da atitude mental positiva. Eu estava lá, eu não gosto do meu trabalho, eu trabalho porque tenho que trabalhar, óbvio que eu vou empreender digitalmente e também tem a coisa do poker e do trader, mas isso é assunto para outros vídeos. Mas a minha ideia não é ficar lá para sempre e fazer o que tem que ser feito para que eu saia de lá o mais rápido possível. E, enfim, vamos ao que aconteceu hoje, ao meu diário, né? Então é o seguinte, basicamente, eu acredito que eu estou perdendo muito tempo ao criticar os outros e em detrimento da minha autorresponsabilidade. Inclusive a palavra autorresponsabilidade, ela tem um peso, ela tem uma carga. Eu até estava pensando sobre isso e basicamente é, é, é assim, quando você é café com leite, se você ganhar ou perder, não tem tanta importância. Mas a partir do momento que você deixa de ser e vai ser a vera mesmo o jogo, tá valendo alguma coisa, então você tem uma responsabilidade grande. Responsabilidade é a habilidade de resposta. Então a sua habilidade de resposta vai fazer com que você tome decisões e essas decisões vão fazer com que você vença ou não. E aí essa palavra responsabilidade, por exemplo, aconteceu a situação seguinte, domingo tem menos funcionários e o meu chefe lá, ele colocou mais trabalho para a gente fazer. Ou seja, vamos supor o seguinte, de segunda a sábado tem 12 funcionários, no domingo tem 6, ou seja, 50% do efetivo foi reduzido. Só que ao invés dele manter uma determinada quantidade de trabalho, ele praticamente dobrou o trabalho, com menos gente. Isso é como se o cara estivesse jogando futebol 11 contra 11, um do time dele fosse expulso, ficasse em 10 contra 11, ou seja, já é uma desvantagem absurda, um cara só faltando, que dirá 5, e você ainda querer atacar para ganhar, tá ligado? Coisas que só acontecem no Brasil, é assim que é. Enquanto você não tem várias fontes de rendas alternativas, você vai ter que engolir a seco porque você tem os boletos para pagar, pelo menos por enquanto. Mas esse é o momento da atitude mental positiva, entendeu? Porque é muito fácil, tipo igual a minha agora. Tem as bananas, tem café, tem tudo aqui para eu poder comer, tem uma janta, azeite, comida boa, né? Porque dieta e comida boa não é caro. Cara, você comer McDonald's, Burger King e por aí vai, banana, abacate, comida boa, arroz, frango, é barato. Você não tem desculpa de que é pobre. Enfim, a gente pode falar sobre dieta, né? Principalmente a dieta Grace, que é o biohacking. Fizeram um nome aí bem bonitinho para falar uma coisa simples, que é se alimentar corretamente seguindo uma determinada dieta. E é o seguinte, chegou um momento lá em que eu me peguei praguejando muito e criticando, porra, o cara é uma filha da puta, em vez de aliviar, dobrou a carga. E na verdade, se a gente for olhar o contexto macro de tudo que aconteceu para eu chegar ali, a culpa não foi do cara, a culpa foi minha, porque eu dei a oportunidade a ele dele poder fazer isso comigo. Quem se colocou nessa situação fui eu. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Leandro Lô, né? O Pinduca falou uma coisa no podcast que realmente é muito verdade. Quando o cara vai fazer a provocação, você aceita se você quiser. Nessa parada, sangue de barata e tal, que não sei o que, meu irmão, você está vivo, está tranquilo. A vida continua. E a vida é longa, como diria o Conrado Adolfo, você vai viver muito ainda. Claro que tem coisas e coisas, mas você não se colocar numa situação de dificuldade, nem de desvantagem. Antes de acontecer, você já tem que estar esperto.
E uma atitude mental positiva te ajuda muito nisso. Por exemplo, teve um lance lá em que um cliente queria que eu fizesse uma coisa para ele, e aí eu comecei a ficar meio que de má vontade, eu estava fazendo, mas não estava fazendo. Não tem quando você quer, mas está indo aos trancos e barrancos fazer? E aí depois eu me peguei pensando sobre isso. Falei, cara, eu passei uma imagem negativa, fui lá, segui os procedimentos, e aí eu ia ficar talvez uns 15 minutos sem vê-lo, entendeu? Ele poderia desistir e ir embora. Então, para que isso não acontecesse, eu voltei lá e expliquei toda a situação para ele. E aí eu ganhei o cara pro meu lado, ele até desistiu na hora, ele entendeu a minha situação também, e aí foi legal para todo mundo, que eu não precisei fazer. Mas se eu não tivesse voltado, tivesse ido fazer emburrado, poderia ter tido outro rumo, eu poderia fazer o procedimento todo que tem que ser feito, que é uma burocracia, e quando chegasse o cara poderia desistir, entendeu? Enquanto o cara não pagou, a venda não foi feita. Então, esse lance de ter sido sempre bem verdadeiro e direto me ajudou muito, mas aí abriu essa questão na minha cabeça. Eu estava emburrado, eu estava puto. Claro, ninguém fica feliz de estar trabalhando num domingo. Ninguém fica feliz de estar fazendo uma coisa que não é simples, ela é complexa e burocrática. É chato de fazer, a grosso modo. Mas eu me coloquei nessa situação. Só para finalizar a história do Leandro Lô, o Pinduca falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando um cara veio provocar ele, que pegou a garrafa dele, se ele falasse, pode ir, pode levar. Eu sei que isso exige uma atitude mental muito forte, você tem que estar num nível acima para fazer. Talvez eu também não fizesse, como o cara do podcast falou, mas isso era o mais inteligente a ser feito. O cara veio, pegou tua garrafa, tua chave, teu negócio. Claro, não pode pegar na tua mulher. Aí pegou a garrafa, cara, vai embora, leva. Pode ficar para você, entendeu? Você ia quebrar o cara e qualquer tipo de ação não poderia, ofensiva da parte dele, seria desviada. Claro que ele poderia tentar fazer de outro jeito, mas você quebrava o cara. Você não deixava que a situação piorasse de um jeito, como aconteceu. O Leandro Lô lutou com o cara e conseguiu imobilizar ele, campeão de jiu-jitsu, só que ele levantou e ficou no lugar, que eu acho que também foi um erro, ele deveria ter ido embora. No defesa, escape, controle e ataque dos irmãos Gracie, filho do Rorion, existe essa parada. Primeiro você está ali para se defender. Tipo igual na luta mesmo, você está ali na distância, você está ali para se defender, sobrevivência. Depois que você viu que não dá mais, você tenta fugir, entendeu? Que era o que o Leandro, se ele tivesse feito isso, estaria vivo, que Deus o tenha. Não vamos ficar de si, porque eu não gosto muito disso. Mas a grande verdade é, eu me coloquei nessa situação. Eu, como motoboy, eu não fiz as coisas que deveria fazer, perdi minha moto, vim parar onde eu estou trabalhando agora. Então, assim como as ações ruins podem te levar para baixo na vida, de um modo geral, boas ações certeiras, também podem te levar para cima. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Você tem que estar mentalmente, primeiro o mindset, depois o lifestyle. Tá entendendo? Então, procure ser o mais assertivo possível e, principalmente, já que você está nesse ambiente, querendo evoluir para o próximo, procure extrair o máximo desse ambiente. Por exemplo, aconteceram outras coisas também, aconteceram muitas outras coisas, mas acho que um ponto que eu acertei foi ter voltado e ter falado com o cara e pontuado tudo corretamente com ele. Outra coisa também que eu fiz e quero me corrigir com relação a isso é justamente a atitude mental positiva. Velho, não importa o que aconteça de ruim na sua vida, sempre existe um ponto positivo nisso. Pode ser até a morte do pai, da mãe, qualquer coisa está vindo te ensinar alguma coisa. É uma lição de Deus para você. Esse é o significado e a ressignificação das coisas. Então, cara, vai trabalhar no domingo? Ok. Tem alguma coisa lá que eu preciso estar naquele domingo, naquele lugar para poder aprender. E eu vou sair melhor de lá disso, porque eu não vou deixar essa lição escapar. Outra coisa também que eu queria pontuar é que eu falei assim, quando você tem um par de asas, quando você tem uma mão muito boa,
é uma grande oportunidade para você fazer dinheiro. Mas uma grande oportunidade de fazer dinheiro não significa que você vai fazer dinheiro. É só uma oportunidade. Se alguém pode ter uma mão ou uma sequência, alguma coisa melhor que você. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui na padaria hoje, eu tinha a oportunidade de fazer uma coisa, eu tive uma vantagem de passar mais rápido, a mulher me chamou e eu fui para passar mais rápido, e aí faltou um item, entendeu? Que eu tive que ir e voltar e tive 2 trabalhos. Eu sei que parece confuso, mas é o seguinte, às vezes, mesmo que algo pareça uma vantagem, não necessariamente você tem que pegar. Como a gente às vezes fica muito sem oportunidades, quando a gente tem uma oportunidade, a gente quer pular com unhas e dentes. Isso não está errado, mas como no livro A Teoria do Poker, o fundamento principal é o seguinte: será que isso realmente vai me trazer a vantagem que eu preciso? Ou será que isso não é só uma cenoura para burro ou uma armadilha, que eu estou iludido? Principalmente quando essa coisa parece ser boa demais. Acho que esse insight eu achei muito foda, porque eu não larguei a mão. Eu peguei a vantagem, comprei, voltei para casa, ainda bem que eu moro perto do mercado. Quando eu cheguei aqui, não levei um esporro, entendeu? Mas ela falou, não, volta lá porque a gente precisa da tal coisa que eu precisava. E aí eu falei, poxa, então essa vantagem de velocidade, né, de poder ter passado, porque abriu um outro caixa do lado, eu estava numa fila, a mulher me chamou, eu fui o primeiro aí. Não necessariamente era boa. O certo era eu deixar para lá, ter voltado e feito o que eu deveria ter feito, comprado, e entrar na fila de novo, achando que tinha perdido talvez uma oportunidade de velocidade, mas ganhando na assertividade. Que no final das contas, eu sei, a pressa é inimiga da perfeição, né? E principalmente, hoje, só para reforçar aquele pensamento do seguinte, toda vez que você joga e como se você estivesse vendo as cartas do seu adversário, você ganha. E toda vez que você joga desprezando isso, como se você não estivesse vendo, quando você não joga, você perde. E o contrário também. Isso aconteceu hoje várias vezes, porque hoje eu peguei o chefe brabo, né, o gerente mais brabo, e em vários momentos eu estava entre duas, faço ou não faço, faço ou não faço. Na verdade, você tem que imaginar como com a mão do cara. Você sabe as suas mãos e normalmente é muito fácil para o iniciante querer jogar com as próprias mãos, ou seja, com os próprios recursos, com a carta que veio na mão. Ele não joga com a mesa e ele não joga com as cartas dos outros. E essa é a grande sacada aqui. Em vários momentos eu errei, em vários momentos eu fui acertando, mas de um modo geral eu estou conseguindo perceber isso mais vezes, quando as coisas vão acontecendo. Inclusive quando eu estava na dúvida, eu fui e perguntei para ele. Eu cheguei para o gerente Brabão, vou chamar ele de gerente Brabão aqui, não vou citar nome mesmo, não vou dar esse mole. Falei, cara, eu faço com A ou com B? Aí ele falou, pô, faz com A, porque se você fizer com B, é isso, tem um procedimento, tarará, tarará. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu tenho que ir assim, antes de fazer a coisa, óbvio, perguntar é bom. Mas eu não preciso perguntar, porque numa mesa de poker não tem como eu perguntar qualquer carta do cara. Mas eu tenho que me ligar qual seria a atitude do cara me pegando em determinada situação antes da situação acontecer. Por isso que eu falo que é responsabilidade minha nunca estar numa posição de desvantagem. Ou a grosso modo, do jeito popular, mano, o que esse cara poderia fazer que poderia me fuder aqui? Qual que seria o ponto fraco antes mesmo da ação acontecer? Estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, quando o cara vai lá e pega a garrafa no Leandro Lô, aquilo é uma provocação. Então você tem que pensar, tudo bem, porra, tô puto, né? Tô aqui na minha me divertindo, de repente vem um babaca querer me ferrar. Mas se você tem uma atitude mental positiva, você deve pensar, ok, tudo bem, esse cara tá me provocando, mas por que ele tá me provocando? Será que ele tá com 10 caras ali? Será que ele tá armado? Entendeu? O que está acontecendo? Será que ele só não foi com a minha cara?